entender e fazer as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouquinho esse processo daquela contradição, daquela polêmica que sempre é colocada com relação a esse binômio Deus e ciência. Né? A gente vai começar com vocês, depois Maria Antônia vai dar a visão dela, para vocês tentarem falar um pouquinho como é que vocês acham que se processa essa lógica de, por exemplo, para a maioria das religiões cristãs, o mundo, o universo ter surgido através do conceito pleno de Deus, né? E a ciência ir mais para o lado do Big Bang, uma explosão. A questão, por exemplo, da teoria da evolução das espécies de Darwin, né? Que fala que o homem pode ter vindo de primatas, enquanto a questão cristã fala mais naquela questão ainda de Adão e Eva. Como é que vocês podem destrinchar um pouquinho a visão de vocês para o nosso público aí, por favor? Eu vejo muita discussão sobre isso, eu acho bem interessante, porque as pessoas tendem a não achar um ponto em comum, e de fato não tem. Então, a gente não tem um ponto em comum entre o que a ciência diz e o que a Bíblia fala. Mas quando a gente pensa na questão da criação do mundo, por exemplo, o mundo foi criado por Deus, na minha concepção, e eu tenho que crer nisso, porque é uma experiência que eu não posso reproduzir. Eu não observei e eu não posso afirmar. E quando a gente pensa na teoria do Big Bang, a mesma coisa, é uma situação que a gente não pode reproduzir, que a gente não observou, e também é uma questão teórica. Aí vem a ideia. Na minha concepção religiosa, creio eu que Deus veio, fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Deus e existem em Deus. Tudo existe em Deus. Todas as coisas existem em Deus. Não existe nada fora de Deus. Tudo foi criado em Deus. Sem Deus nada existiria. Então, quando eu penso dessa forma, dentro desse contexto religioso, eu vejo pessoas que creem que o universo foi criado da forma que foi, que os cientistas dizem, né? Através do Big Bang, que está em constante expansão o universo, e que o universo é infinito, e aí há um problema, porque se ele está em constante expansão, ele não é infinito. Se ele ainda está crescendo, ele não é infinito. E se ele começou em um determinado ponto, ele também não é infinito. Porque se você voltar ao contrário, você vai chegar naquele ponto que ele é um final. Então, para todos os efeitos, a gente vê aí certas discordâncias, porque são dois pontos absurdamente teóricos. Tanto a questão religiosa da criação do universo, quanto a questão científica. São dois pontos absurdamente teóricos. É por isso que eu não vejo assim, como ter um certo... Assim, um ponto em comum. O único ponto em comum é que o universo existe e está aí. Né? Tá aí para todo mundo ver. Agora, como foi que ele foi feito? Aí agora vem a questão de crer. Ou eu creio no que a minha concepção religiosa diz sobre a criação do universo, ou eu creio aquilo que os estudos científicos dizem até então com base teórica. Ressaltando que quando a gente leva para o lado religioso, a gente acredita mediante a fé. Sim. Isso. Agora é o seguinte, vocês perceberam, nós vamos levar um pouquinho a discussão aqui agora. Vocês perceberam que o livro que essa senhorita indicou aqui para o nosso público é de Stephen Hawking. Então vocês veem que ela manja muito do assunto. Sim, né? sim. Ela, com 15 anos, é quase uma expert. Quer falar? Pode falar. Não, é que eu lembrei que agora... Deixa eu pôr o microfone aqui. Eu lembrei que agora foi uma discussão que a gente teve em sua aula lá na escola, acho que vai poder falar da mesma coisa. Eu lembro perfeitamente até hoje, é uma coisa que eu acredito assim, tipo, que na verdade, ao meu ver, tem sim um ponto em comum, porque tipo, o Big Bang, no caso, foi a grande explosão e tal, só que, ao meu ver, teria que ter alguma coisa por trás dessa grande explosão. E aí que eu junto as arestas, né? As arestas, eu consigo pegar duas teorias e criar elas em uma, porque, por exemplo, a Bíblia, muita coisa de interpretação. E, como, igual ele mesmo disse, a gente não estava lá para ver como que aconteceu a teoria como que aconteceu, no caso, a grande explosão do Big Bang. E eu penso, tipo assim, eu acredito em Deus, eu acredito na teoria, só que eu também junto as duas. Por exemplo, o Big Bang pode ter acontecido aliado com a teoria criacionista cristã. Tipo, Deus causou o Big Bang. Rafa falou disso uma vez, acho que no 7º ano, já tem um tempo nisso até hoje. Quase o tempo do Big Bang. E é isso aí. Eu concordo plenamente com o Felipe, entendo totalmente o ponto de vista de vocês. E aí entra a questão que, assim, é o que eu tive por estudo, convicção, que eu acabei criando lendo livros sobre o assunto e tudo mais. Bom, eu acredito que exista também um equilíbrio
certo? E da mesma forma que a gente já discutiu na aula de Rafa, existe uma força que dá início, é um impulso, é uma alavanca, entendeu? Eu acredito que seja a evolução, Darwin, eu acredito na teoria do Big Bang. E, por exemplo, no Big Bang fala que antes da criação do mundo era tudo condensado em um único ponto, era matéria densa, infinita, e aí que entra a questão da expansão, entendeu? Chega um momento que a gravidade antes da criação, ela troca, ela se inverte, e aí começa o momento de expansão do universo. E quando fala que é infinito, é porque exatamente a questão da expansão, entendeu? É o que eu acredito. Porque quando você pega coloca ele para crescer, ele não vai ter fim. E aí que vem o sentido da infinidade do universo. E aí entra a questão complexa. Aí, como eu encaixei Deus nessa situação, foi assim, foi com minhas próprias experiências, que eu sempre fui muito ligada com a natureza, e vendo, observando, sentindo a presença de algo. Existe um equilíbrio, entendeu? A gente consegue pensar, nós conseguimos refletir sobre as coisas. Isso não é algo que somos só nós que conseguimos fazer isso. Então precisa ter algo, precisa ter uma ligação, entendeu? Os próprios físicos, muitos físicos, eles falam que existem questões científicas que só algo divino pode explicar, entendeu? Isso é confirmado. Essa força que você falou no início, então, é o que a gente chama de Deus. Exatamente. Então, dá para equilibrar, dá sim para equilibrar a ciência com a fé, porque são coisas que elas têm que andar lado a lado, porque existem questões que talvez nunca sejam respondidas, a maioria das questões nunca sejam respondidas. E aí que entra a questão da fé, aí que entra a questão de ter um guia, entendeu? Porque nossa passagem pela Terra é muito curta, entendeu? Muito curta. Então, nesse meio tempo, a gente tem que buscar esse equilíbrio, a gente tem que buscar essa visão, entendeu? E é o próprio crescimento interior. Eu avisei que... Aí nós já agora vamos bater no ponto da matéria condensada. O único ponto de matéria condensada, e aí a gente eu creio que Deus é espírito, e Deus não precisa de um corpo material físico, né? Então Deus não precisa de um corpo material físico. Ele cria todas as coisas a partir do absolutamente nada, do absurdo nada. Deus simplesmente, na minha concepção, ele cria. Porque para você criar algo, você não vai pegar algo que já existe. Você não vai pegar material que já existe. Você cria um material, né? A pessoa pegou plástico e fez isso aqui. Um plástico, metal e outros componentes, né? Então, ele só transformou o material. Quando a gente pensa num ponto de matéria condensada e Deus vem e expande aquilo tudo, ele pegou algo que já existia. Ele pegou algo que já existia. A única discussão que eu vejo aqui é na forma. Sim. E não no processo. A gente crê que Deus fez todas as coisas. Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo crê que Deus fez todas as coisas. A única discussão que está rolando é em torno do processo. Isso. Como foi que ele fez? E todos os dois processos, tanto ele expandindo a matéria ou ele criando todas as coisas do jeito que nós conhecemos, do absolutamente nada, a gente não tem condição de repetir. Efeito estoque também é cultura, né? Só.